Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Esperar vocês entrarem aqui para a gente começar mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre como deve ser o seu prato durante a gestação. Então, essa é uma live muito especial para as gravidinhas. Tem uma convidada mais do que especial para mim, a Maria. Ela vai entrar daqui a pouquinho, ela já vai se apresentar para vocês. Ela também é nutricionista e o nosso bate-papo hoje é extremamente importante, né? A gestação é um momento de muitos cuidados e vai ser super legal. Vou esperar aqui vocês irem entrando. Vou chamar a Maria daqui a pouquinho. Oi, Elaine, boa tarde, tudo bem? Catiana, aluna, boa tarde, Kelly, Patrícia, boa tarde. Vamos começar então? Vou chamar a Maria aqui. Oi, Maria, Oi, Thaís. tudo bom? Tudo ótimo, tudo jóia. Eu estou muito feliz por você ter aceito o convite, Mar, para estar aqui com a gente hoje nessa tarde, para passar conhecimento, né, sobre alimentação para todas essas gravidinhas que estão aqui com a gente. Que delícia. Eu, além de ser nutricionista, né? Eu fui grávida, né? Sim, Eu já tive uma gestação, então eu consigo aliar os dois, né? A experiência gestacional e os aspectos nutricionais. Então, acho que talvez eu consiga abraçar um pouquinho dessas gestantes que estão aqui conosco hoje, né? sim, Sem julgamento, sem exatamente. imposição. Nós vamos conversar, né? Bater um papo. Para a gestação ser uma época, um período, um ciclo da vida prazeroso, Exatamente. Ser né? leve, não? Se você quiser, a hora que for, eu posso me apresentar. Já está Pode se entrando apresentar, gente, eu não Mar. consigo enxergar, Já, né? Quem está aqui, né? Eu não já, consigo. já, Mar, pode se apresentar sim. Posso? Então tá. Ó, meu nome é Maria, só Maria. Só que o grosso é sobrenome, né? Como é um nome muito simples, que eu gosto muito, acaba que as pessoas me chamam de Maria Grossi, mas não é um nome composto, né? Meu nome é só Maria, então se alguém quiser me chamar, é só Maria mesmo. Eu sou formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou mineira. Fiz residência em nutrição clínica do adulto e depois eu me enveredei para o mestrado em infância. O meu mestrado foi em 2005, mais ou menos, mas antes disso, eu já comecei a trabalhar com criança. Já tive experiência com criança, né? O público infantil. E depois com gestante. Então, eu trabalho com gestante, com público infantil desde 2004, mais ou menos. Então, tenho uns 17 anos. E junto a isso, começou a minha experiência com puérpera, né? Porque toda gestante será uma puérpera, né? Sim. Como é uma área muito, muito prazerosa de se trabalhar, porque se trabalha com vida, né? Com sensações futuras, com expectativas, com respeito. Então, é uma área que eu gostei muito e amo muito trabalhar. Então, é isso. Eu sou Maria, nutricionista comportamental, do público materno, infanto e juvenil. E tô aqui para ajudar vocês. Ai, que bom que você aceitou meu convite, Mar. Fico muito feliz mesmo, muito obrigada. Para quem não sabe, a Maria foi minha professora na faculdade, né? Eu sou professora. Também. E ela me deu aulas sobre ciclos da vida, né? E foi onde o amor pelo materno infantil, assim, só aumentou. Para quem não me conhece também, eu não me apresentei, eu sou Thaís Palhari, eu sou nutricionista, estou me especializando em nutrição materno infantil. E hoje a gente vai falar então sobre a alimentação na gravidez. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides e aí a gente vai tendo um bate-papo, tá bom? Se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem colocar aqui no chat e depois a gente vai respondendo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá, eu começo, você começa. Tanto faz, Má.
Acho que é importante a gente começar falando, então, da gravidez mesmo, né? Que tem muitas mulheres que acabam achando que a gravidez é o momento de comer por dois. E acho que a gente tem que começar desmistificando isso. Sim. Na verdade, antes da gente falar do comer por dois, eu gostaria da gente lembrar dos 1.100 dias. Não Sim, sei se as gestantes aqui conhecem esse termo, 1.100 dias, em alguns lugares falam 1.000 dias. Então, são os 1.000 dias da criança e da gestante que fazem toda a diferença no tardio, no depois, nas repercussões tardias da vida intrauterina. Então, quando a gente fala de 1.100 dias, a gente conta 100 dias antes da gestação, quando a pessoa já está começando a planejar, os tentantes, né? sim, Casal, os companheiros, as companheiras estão tentando. Hoje a gente tem novas famílias, então a gente tem uma diversidade de possibilidades familiares, né? Então tem as tentativas, que são esses 100 dias que antecedem a gestação, tá? Depois disso a gente conta mais os dias de gestação, são 270 aproximadamente, e depois mais 2 anos da criança, 365 mais 365. Totalizando 1.100 dias, e esses 1.100 dias são fundamentais para que você tenha um bebê brilhante e você seja uma gestante brilhante e uma puérpera também, com as devidas repercussões hormonais, claro, né? Tem tristezas, tem sensações, às vezes, de insegurança, de desafios normais, de toda gestação, de todo puerpério, e de todo antes de engravidar, que vocês sabem, né? sim. Mas o que você come e o seu estilo de vida vão reverberar de forma significativa na vida do seu filho e na sua vida. E muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem assim, ó, mas eu sempre fiz isso e não deu nada. Ah, eu comi por dois, eu comi muito, engordei demais. Ou, eu não quis engordar. Eu fiquei com muito medo de engordar e ganhei muito pouco peso. Quando isso é de forma voluntária, tanto baixo peso da gestante, quanto o excesso de peso, e quanto baixo peso do feto, quanto o excesso de peso, tem repercussões importantes em curto, médio e longo prazo. A Maria é assim hoje, muito pelo que a minha mãe foi enquanto gestante. A Thaís também. E vocês também. Então, diabetes, pressão alta, alguns cânceres, transtornos de déficit de atenção, muitas situações, inclusive pesquisas de autismo, tem sido pensada, tudo tem sido pensado com o que aconteceu lá na barriga da mãe. Por isso que é importante que a gente converse sobre isso. Não é só, a gente não vai falar aqui só de emagrecer e engordar. A gente vai falar de saúde gestacional e você ter um filho brilhante, né? Desde da idade do infante até um adulto, até um idoso brilhante. Porque toda pessoa teve uma mãe, a gente veio de alguma barriga, né? Eu acho que isso é a introdução maior, tá? E hoje, né, Maria, a gente vive dois extremos que é muito claro, né? A maioria das pessoas está acima do peso, sobrepeso, com obesidade, só que ao mesmo tempo elas estão desnutridas, né? É aquele conceito de fome oculta. As pessoas comem industrializados, refrigerantes, salgadinho, bolacha, fast food, pizza, lanche todos os dias com muita frequência. E esses alimentos são só calorias vazias, né? Não tem nutrientes. Então, a gente tem que pensar que uma grávida, quando ela se alimenta, ela está alimentando o seu filho. E o que, que você quer dar para ele? Você daria para um recém-nascido um hambúrguer, uma pizza, um refrigerante? Provavelmente não. Então, quando você se alimenta, quando uma mãe se alimenta, ela está alimentando o bebê. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque tudo que você falou, né? Toda essa saúde
pré-gestacional e durante a gestação vai impactar diretamente na saúde do seu filho, no seu desenvolvimento cognitivo, psicológico, motor, tudo tem influência com a alimentação. Inclusive, pesquisas mostram também que muito do que a criança vai ser no futuro, na introdução alimentar, que acontece no sexto mês, em tese a introdução começa no sexto mês. Nunca antes, nunca antes, nunca. Mas ou é sexto mês ou um pouquinho mais tarde, a criança precisa estar com sinal de prontidão. Essa introdução alimentar tem correlação com o que a mãe comeu na gestação. Porque o que ela come, as substâncias geradas na digestão que vão para o sangue. Então, se você come alimento industrializado, excesso de gordura, ou excesso de açúcar, excesso de substâncias tóxicas, um sabor muito doce, um sabor amargo, isso tudo vai para o sangue. Esse sangue passa para a placenta. Essa placenta joga essa substância no líquido amniótico e a criança, ela prova esse sabor. Então, Começa ela tem afinidade por esses sabores. Então, as mães que comem muito doce, muito açúcar, muito ultraprocessado, muito industrializado, né, a criança tem afinidade. Sim. E a mãe que come mais vegetal, frutas, comidas naturais, arrozinho, feijão, aquela comida básica, né? A criança tem afinidade. Comida de verdade. Exato. Então, não é só o emagrecer ou engordar, que a gente fica só nisso, né, gestante? Eu não posso engordar, não posso emagrecer, não posso emagrecer, não posso engordar. Fica só nisso. Não, gente, a gente tem que pensar na criança que está sendo formada, né? E realmente no que você está comendo. Lembrando que, Thaís, que é muito importante, todas vocês que estão aqui, ninguém está falando aqui que é proibido comer a gestação inteira, né? Senão a gente também não sobrevive. Mas a gente precisa priorizar. Então, a minha gestação quase que inteira, eu fui responsável e comi mais coisas interessantes, tá? Eu acho que é isso. E é importante a gente falar que você pode desejar que seu filho tenha a melhor saúde do mundo. E só tô reforçando, né? Quando ele nascer, você amamentar por 6 meses exclusivo, fazer a melhor introdução alimentar que você puder, mas a nutrição dele mesmo começa na vida intrauterina. Começa até antes, né? Com a programação pré-gestacional, com bons óvulos, bom espermatozoide. Só que dentro do útero, na vida intrauterina, a mãe tá programando genes, né? Do filho, é epigenética. Você tem a escolha, vamos dizer assim, de estar programando saúde ou de estar programando doença. Você pode estar ativando genes no seu filho de doenças cardiovasculares, de obesidade, sendo que você também tem a opção de programar mais saúde sendo mais saudável, né? Sim. Eu comparo essa epigenética, para quem não sabe, gente, eu não sei se elas sabem, sabe, Thais? Vamos falar um pouquinho sobre o que é epigenética. Epigenética é uma mudança dos genes, é uma reprogramação dos genes que nós conseguimos fazer por meio de estilo de vida. Então, os genes, eles vão sofrendo mutações a partir de alguns fatores. Exemplo, poluição, agrotóxico, sedentarismo, industrializado, excesso de gorduras, excesso de açúcar, fumo, tóxicos, álcool, tudo isso reprograma o seu gene para que ele tenha afinidade a alguma doença ou à saúde. E aí, quanto mais você programa seu gene para a saúde, com hábitos adequados e com alimentação adequada, mais a luzinha vai ficar acesa. Ela se apaga com dificuldade. Agora, quanto mais você programa essa genética para ser desfavorável, essa luzinha apaga cedo, né? Vem aqui no interruptor e apaga. Então, esse start de luz, de apagar ou acender, vem da gente, né? Não sei se eu fiz uma metáfora interessante. Não, deu para entender sim. Né? Então, é a gente que vai determinar essa epigenética. Sim, também.
Tem estudos, né, Maria? Olha como é louco, que já encontraram plástico, resquícios de plástico na placenta humana. Então, até utilizar copinho plástico, tupperwarezinho plástico para esquentar o alimento interfere na genética do seu filho, né? Na expressão Sim, gênica. Então, ter um estilo de vida mais saudável dentro daquilo que você pode fazer é super importante. sim, sim. E hoje aqui a gente vai conversar então mais sobre os alimentos, né? Sobre a alimentação. E para começar, eu acho importante que vocês conheçam o grau de processamento dos alimentos. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente vai mostrar aqui hoje que há muitas diferenças de um alimento colhido lá na sua horta de um que você compra numa prateleira de supermercado. Sim. Lembrando que não só são frutas e vegetais, viu, gente? Quando a gente fala de processamento, a gente só pensa em fruta, verdura e legume. Não. A gente está falando de carne, nós estamos falando de arroz, de aveia, de leite, de tudo. Então, todo Sim. produto alimentício, ele foi alimento em uma etapa e ele pode ter virado um produto alimentício em outra etapa. E esse produto alimentício, às vezes, não tem nada do alimento. Então, falando da carne, por exemplo, a Thaís vai explicar essa linha de processamento aí, o grau. Mas vamos falar da carne, esquecendo fruta, verdura e legume. Carne. Carne no seu prato, feito de maneira bem natural, bem orgânica. E orgânica que eu falo é bem instintiva mesmo, bem cultural, natural. É uma carne. Ela é natural, ela é boa, ela é fonte de proteína, ela é fonte de vitamina B12, ela é fonte de vitamina D, ela é fonte de ferro, ela é tudo que você precisa em relação aos aminoácidos. E aí você vai comprar um caldo de carne, quinor. Tá escrito caldo de carne. Aí você fala, meu, é carne. Não, ali não tem nada do alimento, apesar da indústria escrever carne. Então, nós somos também, muitas vezes, ludibriados pela indústria. Igual minha filha outro dia falou, mãe, eu amo fruta, fruta é saudável. Sério, sério. Amo suco de pozinho de morango. Ai, meu Tadinha, Deus. até ela tá ludibriada, né? Ela acha que é morango, né? Eu tô aqui Acha que é a brincando, fruta que tá lá dentro. né? Então, eu acho que é importante a gente saber esse grau realmente, né, Thais? Sim. Então vamos começar pelo básico, que são os alimentos in natura, né? Aqueles que a gente vai retirar diretamente da natureza, podendo ser de plantas ou de animais. Então pode ser as frutas, verduras, legumes, as raízes, os tubérculos, mas como a Maria disse também, podem ser as carnes, os ovos, né? E os alimentos in natura são aqueles que não passam por nenhuma alteração, por nenhum processamento da indústria. Então, se você pegou hoje um pé de alface da sua horta, aquilo é um alimento in natura, né? Se você foi numa peixaria, comprou um peixinho intacto lá, inteirinho ainda, sem limpar nem nada, aquilo é um alimento in natura também, né? É. Diferente do alimento que é minimamente processado, que são quando os alimentos são submetidos a algumas alterações mínimas. Não tem nenhuma adição da indústria, né, nenhum processamento ainda, mas então você pegou lá o seu pé de alface, lavou o pé de alface, clorou, isso você foi processando ele. Por exemplo, aqui na imagem, o milho da pipoca. Então, você tinha o milho e aí você estourou o milho. Foi um processo que sofreu o alimento, mas não teve nenhuma alteração industrial. E, Thaís, é uma forma facilitada de aquisição do alimento. Então, por exemplo, você vai comprar um arroz no invólucro. Você vai Sim. comprar o feijão no invólucro. O invólucro é a embalagem. Você vai comprar ervilha na embalagem. A ervilha, gente, que eu tô falando é aquela que fica do lado do feijão. Não é a enlatada. A enlatada é outro papo. Então, eu tô falando, essa pipoca não é a de micro-ondas, cheia de aditivo, é a pipoca da embalagem. Esse abacaxi descascado é aquele abacaxi que você vai comprar ali, refrigerado, já descascado, para as pessoas que têm mais dificuldade de descascar ou que não tá afim de descascar mesmo, né? Então, quer dizer, facilita a vida. Então, o minimamente processado não deixa de ser in natura, ele é in natura. Só que ele vai facilitar a sua vida, a praticidade.
Então pode lançar a mão. Polpa de fruta. Fruta em polpa. Fazer um suco. É bom? Excelente. A fruta já tá ali, pronta para você bater. Isso é minimamente processado. É bom? É, uai. É só não colocar açúcar. Né? Assim, ou se colocar. Mas é uma fruta, né? Só que tá minimamente processada. Então vale também como in natura, né, Thaís? Sim. Tá. Não teve nenhuma adição, né? Nenhum processo Nada. da indústria. Diferente dos alimentos processados, né? Onde eles vão ter adição de sal, açúcar, vinagre, óleo, por exemplo. E aí aqui também tem que fazer um parêntese, porque, por exemplo, uma sardinha em lata pode ser uma opção legal no seu dia, mesmo tendo adição lá do óleo. Só que um milho em conserva, talvez você encontre alguma marca que, além de milho, tem conservante, aditivo químico para aumentar o tempo de prateleira. Então aqui é importante que vocês leiam os rótulos, né? Olhar o rótulo para ver o que tem naquele alimento. E pode ser que também. Pode Pode falar. falar. E pode ser também que você procure uma fruta em calda, só que você bate o olho lá, o primeiro ingrediente é açúcar, então, opa, tem mais açúcar do que fruta? Então, gente, é importante vocês pensarem, lá na hora que estão lendo o rótulo, não deixem de ler rótulo. Apesar da letra ser muito pequenininha, ser cruel, né? Vire a latinha, e eu não tô falando daquele quadradinho que fala quantos por cento que tem de carboidrato, quantos por cento que tem de lipídio, às vezes vocês nem vão entender, mas lista de ingredientes que vem embaixo ou do lado, ele é super legal de ler. Porque lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que mais tem no produto. O primeiro. E na sequência, de forma decrescente, vai reduzindo as quantidades e o último ingrediente é o que tem menos. Então, por exemplo, esse abacaxi em calda, em tese, viu, gente? Na teoria linda, maravilhosa, para ele ser comprado, ele poderia estar assim, ó, abacaxi, água, açúcar. Processado, tem açúcar. Só que o primeiro ingrediente é abacaxi. Então, é o que mais tem. Ótimo. Agora, abacaxi em caldo poderia ter açúcar, açúcar invertido, gosto, sabor artificial de abacaxi e abacaxi. Não comprem. A última coisa que tem é abacaxi. O que mais tem é açúcar. Então, esse também é interessante vocês perceberem, né? Sim. Então, isso é igual peixe em conserva. Vai ter o peixe e o óleo. Se tiver só isso, pode comprar, né? Sim. Milho em conserva tem açúcar e sal, certeza. Né, Thais? Com certeza. Né? E aí tem os alimentos ultraprocessados, que na realidade são os produtos alimentícios que a Maria acabou de comentar, né? Eles vão ter adição de sal, de vinagre, de gordura e um monte de aditivos. Sabe quando você pega um alimento na prateleira, você vira assim para ler os ingredientes, tem trilhões de nomes, você nem faz ideia do que é? São os alimentos ultraprocessados. Esses são os que, como a Maria falou anteriormente também, às vezes nem tem mais a fruta lá dentro, o alimento de verdade, né? É um misto lá que a indústria fez e colocou num pacotinho para te vender. É. Outro dia o meu marido estava falando, ele estava lendo alguma coisa que ele falou, Maria, olha que engraçado, é assim, ó, sabor de peixe idêntico ao natural. Ele, gente, que loucura, né? Sabor de peixe idêntico ao natural. E não é idêntico, né? Mentira, né? Aí você vê esse empanado de peixe que chegou... A gente viu o peixe in natura, né, Thaís? Sim. O lá que a gente comprou na peixaria ou no supermercado. Aí a gente viu a sardinha enlatada, que é processada, tá com óleo. Quando chega nesse empanado de peixe aí, minhas amigas, não tem nada de peixe. Tem tudo menos peixe, né? Sim, e aí a indústria ela vai colocando conservante, corante, gosto parecido, tudo para aumentar o tempo de prateleira, para o sabor ser muito agradável, né? Mas do alimento em si mesmo não tem nada. E desses aqui a gente precisa fugir, principalmente durante a gestação.
né? E aí, Thais, eu não sei se você lembra da aula que eu dei uma vez sobre algumas pesquisas que mostram que gestantes que consomem muito ultraprocessados, e muito, meus amigos, minhas amigas, né? Eu não sei se tem papai aí na live, mas muito é todo dia, né? Todo dia é muito. 7 vezes na semana é muito, né? Então, quem consome ultraprocessado todos os dias e com uma frequência regular, aquela pessoa que sempre tem um congelado na geladeira, e congelado não é feito por ela. Um congelado, lasanha da tal marca, nugget, tudo enlatado, Isso miojo, igualzinho aquelas todo pessoas, almoço. né, que tá consumindo sempre ultra sabor, tem duas repercussões muito sérias, duas muito sérias mesmo, que não é visível, não é palpável, não dói, né? Não dói. Primeira repercussão: retenção de peso pós-parto. É aquela gestante que demora mais a voltar ao peso. Tem mais dificuldade de perda de peso. Por questões metabólicas, de aditivos químicos e tal. E uma outra é a afinidade da criança por esse sabor, que eu falei antes do líquido amniótico, da placenta. Então, esses sabores de ultraprocessados, lá do empanado de peixe, do salgadinho fandangos, do suco de pó, esses flavors, essas substâncias estão passando para o seu filho. E ele está gostando, ele está achando uma delícia, porque é gostoso mesmo, né? É ultra sabor. Ele engana o cérebro. Então, a criança, na introdução alimentar, ela tem mais dificuldade por sabores de in natura. Gente, olha que coisa perigosa, né? Não dói, não é um negócio que a gente está vendo agora, mas as repercussões depois não são interessantes, né? Exatamente. E aí, então, o seu prato, não só durante a gravidez, mas na vida, ele deve ser preferencialmente com os alimentos in natura, os minimamente processados, e você pode até fazer o uso do alimento processado, assim, não tem problema. Mas, como a gente falou, é preciso analisar o rótulo, né, Maria? Sim. E aí, tá, eu acho que uma coisa importante a gente falar que hoje se criou muito essa história de que o prato não pode, tem que ter vegetal e carne. Né? Vende-se essa coisa do prato com vegetal e carne. Vegetal. Gente, a gestante precisa de cereal. Cereal é uma fonte, é um grupo alimentar que fornece carboidratos, e carboidratos de alto nível. São carboidratos que a gente chama de carboidratos complexos. Eu falo que é o requinte do carboidrato. É o carboidrato requintado mesmo, quando ele não é refinado, né? Então, eu tô Sim. falando do arroz. Tô falando do arroz integral, do arroz até normal. Eu tô falando da quinoa. Eu tô falando de a própria macarrão integral, por exemplo. Então, o carboidrato, ele precisa estar no prato da gestante porque ele fornece energia. E ele tem vitaminas do complexo B. B1, B2 e B3. Tiamina, riboflavina e niacina. São essenciais para a formação do cérebro. Bainha de mielina. Inteligência do bebê. Então, eu vejo gestantes não só preocupando com o excesso de peso, muitas não querem engordar na gestação. E aí ficam com medo de comer o arroz, porque o arroz é proibido, né? Não, gente, dá para comer, tá? Dá para comer. Então, um prato in natura tem arroz. Um prato in natura tem feijão. Um prato in natura tem carne para quem não é vegetariana, dá para ser gestante vegetariana de boas. E um prato in natura tem vegetal. Tá, gente? Gestante tem que comer direitinho. Né? Eu não sei como é que é a questão do macarrão, né? Do glúten. Ah, tem várias opções de macarrão sem glúten hoje também no mercado, Sim, né? né? Sim. E eu lembrei aqui de uma coisa de falar, que é para vocês prestarem atenção no lixo da sua casa. Se tem mais reciclável ou se tem mais orgânicos, né? Porque aí você já consegue fazer um balanço de como que tá a sua alimentação. Será que você tá com um monte de pacotinho, embalagem, ou tem mais cascas, tem, né,
resíduos, resquícios de vegetal. Se o seu lixo está cheio de reciclados, então talvez seja a hora de você falar, opa, peraí, e repensar no que você está comprando, no que você está levando para dentro da sua casa. Na minha cidade fala assim, ó, tem trem errado aí, hein? Tem trem errado aí. E aí aqui a gente trouxe só um exemplo de rótulo, né? Aqui é de um molho de tomate. Olha o tamanho dessa lista de ingredientes, né? Posso ler? Ó, tomate, polpa de tomate, amido modificado, espécies doadoras de genes bacilos thuringiensis, streptomyces, agrobacterium, ziameis, e são algumas bactérias. Sal, cebola, alho em pó, salsa em flocos. Até aí tudo bem. Aí tem também conservador sorbato de potássio e edulcorante sucralose. Tem adoçante. Aí alérgicos pode conter soja, mostarda, gergelim e leite e não contém glúten. Você acha que Bastante precisa de coisinha. tudo isso, Maria, para fazer um molho de tomate? Gente, bate o tomate em casa no liquidificador e congela, né, Thaís? Mas aqui, ó, é para mostrar para vocês que esse é um exemplo de um alimento ultraprocessado. Aí aqui nós temos outro molho de tomate de outra marca que tem apenas tomate. Acho que Olha que apareceu aqui, barato. né? Esse é um alimento processado, mas que você poderia levar para sua casa sem problemas. Então, a importância de se ler o rótulo, né? Ô, tá, volta. Você tá vendo que tem um círculozinho no T à Sim, esquerda? Ele é sim. transgênico. Então, se vocês não sabem, a semente o transgênico é um produto que é feito com alguma semente que precisa de agrotóxico para ser produzida. Então, no caso aí, soja, o próprio tomate. Então, usou, né, agrotóxico ali. Então, tem resíduo de agrotóxico nesse produto, né? Tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Nada Oi? interessante para gestação, né? Sim. E aí a gente tem pesquisas mostrando que os agrotóxicos funcionam como disruptores endócrinos. O que é disruptor endócrino? Ele engana receptor de hormônio. Então, eu vou dar um exemplo, assim. O agrotóxico, ele é tão danadinho que ele tem, às vezes, o mesmo formato do receptor da insulina. Mesmo formato. Aí, ele começa a se ligar nos glúteos, que são os receptores de insulina. O que acontece com a insulina? Ela sobra. Ela sobrando, você tem hiperinsulinemia, excesso de insulina, resistência à insulina. Por quê? Disruptor endócrino, que é o agrotóxico, que é o resíduo plástico, bisfenol. Então tem que ficar de olho. Maria, mas eu não posso consumir esse molho de tomate? Não, gente, não é isso. Você não vai conseguir sobreviver assim. Às vezes você está na casa de alguém. A pessoa usou o molho de tomate. Não é isso que nós estamos falando. A gente está dizendo na compra da casa, no dia a dia, nos hábitos, né? Na construção da rotina. Não é verdade? Exatamente. E aí, então, por que você não faz o seu próprio molho de tomate em casa? Tão simples, o alimento lá in natura, sem esses agrotóxicos. Depende, né? Se o tomate for orgânico ou não. Também calma, né, gente? Sem O corante, sem melhor é orgânico, mas também tem uma receita, rapidinho, Thaís, não me fica brava comigo, que eu faço aqui em casa, vou contar para vocês. Eu pego o tomate e bato ele puro, gente. Assim, não cozinho ele com casca, lavo, bato no liquidificador o tomate. Bem grosso, um caldo bem grossão. Jogo na panela de pressão, coloco um pouquinho mais de água e coloco cenoura picadinha. Cenoura picadinha. E aí eu cozinho, né? Aí a cenoura vai ficar molinha e tal. Aí eu volto e bato de novo. E eu gosto de bater com cebola crua. Porque eu gosto que saia bastante substância da cebola crua. Aí bato com cebola, dou aquele. Às vezes nem precisa colocar sal. Coloco cúrcuma, açafrão, dou umas incrementadas e guardo. E congelo. Deixa congelado. Não perde propriedade, viu, gente? Se for perder, forma de não é significativo. Pode fazer isso. Precisou de um molho? Vai no congelador.
Tá pronto. No supermercado, tá pronto. Isso você faz num final de semana, assim, no horário que você tira para isso, né? Exatamente. Isso é bom pro puerpério, viu, minhas amigas? Depois que tiver neném, tem que ter coisinha congelada no freezer. Senão vai pedir comida no iFood e vai ser ruim. Exatamente. Planejamento é tudo, né? Tudo nessa vida. E aí, então, além de conhecer o grau de processamento dos alimentos, é importante conhecer os grupos alimentares, porque às vezes as pessoas fazem muita confusão e aqui a gente vai deixar bem esclarecido para vocês. Então, a gente tem e as gorduras e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando pelos carboidratos, que a Maria já deu um show aqui explicando para vocês. O spoiler. E que tem gente que morre de medo de carboidrato, né? Às vezes a mulher engravida e ela vinha de uma dieta low carb, tinha pavor de carboidrato e a gente precisa de carboidrato, ele é a nossa fonte de energia. É lógico que você não precisa fazer um open bar de carboidrato o dia inteiro, né? Pelo amor de Deus. Porque tem gente, Thaís, e meninas que estão todas aqui, né? Parece que eu tô ruim. Minha câmera tá ruim, gente. Não, mata Não ótimo. importa. Tá, aqui, ó. Ô, gente, olha só. Sabe que uma coisa que é excesso de carboidrato? Olha, é desse jeito, assim, ó. De manhã come pão. Aí no meio da manhã come bolacha. Aí na hora do almoço come muito macarrão, arroz, batata. Aí no meio da tarde pão de novo. Aí de noite pão. Aí, gente, é muito carboidrato. Aí realmente não há quem aguente, né? Mas o carboidrato no seu devido lugar, na hora certa, é excelente, né, Thaís? Exatamente. E Precisa. como a principal função dele é o fornecimento de energia, a gente tem que pensar que durante a gestação tem uma vida se formando, né? Um ser humaninho se formando, tem uma placenta para se formar, a mama que vai aumentar de tamanho, então precisa de energia para a síntese desses novos Nossa, tecidos, né? Não tem como sim. ficar sem. E E aí o que a você gente escreve aí da qualidade do carboidrato, né, Thaís? Isso. exatamente, é o que a gente precisa prezar. E aqui que vira a grande confusão. Tem muita gente que vai associar o carboidrato simples com o carboidrato refinado e o carboidrato complexo com o integral. E o que acontece? Vamos por partes, né? O carboidrato simples é aquele que está no açúcar de mesa da sua casa, no mel, nas frutas. Isso significa que o açúcar de mesa tem. A gente pode comparar com uma fruta? Não, são coisas diferentes, né? A fruta, além de te fornecer o carboidrato, ela tem vitamina, ela tem minerais, ela tem compostos bioativos. Não se compara com o açúcar que você coloca no cafezinho. E o açúcar simples, para vocês entenderem melhor, imagina um colar de pérolas. Imagina um brinquinho de um colar de pérolas, que é só uma perolinha. Isso seria um carboidrato simples. Ele é pequenininho, né? O carboidrato complexo, ele já seria o colar de pérolas. Tem vários carboidratos pequenininhos, né? Um do lado do outro. E aí que entra uma grande confusão. As pessoas falam que o arroz é um carboidrato simples e o arroz integral é um carboidrato complexo. Não. Tanto o arroz branco, arroz polido, quanto o arroz integral, os dois são carboidratos complexos. Os dois têm uma cadeia muito grande de glicose, né, que é o amido, assim como o milho, a batata, a mandioca, né, os tubérculos, as raízes. O que vai diferenciar o arroz branco do arroz integral é o refinamento, né? O arroz branco ele vai passar por um processo de refinamento que vai tirar a sua casquinha. Vou até mostrar aqui para vocês nessa imagem que eu coloquei. Os dois, tanto o arroz integral quanto o arroz branco, são carboidratos complexos, certo? Só que o arroz integral, ele está íntegro, o seu grão está íntegro. Tem o farelo, tem o endosperma, tem o germe, ele tem todas as suas propriedades. E o arroz branco, o arroz polido, é retirado isso. Ele não deixou de ser um carboidrato complexo, mas ele passou a ser um carboidrato refinado. Para fazer uma metáfora aqui, vamos pensar que o carboidrato integral, ele é mais forte, mais protegido. Ele tem um colete. Sim. Um colete que protege.
E como esse colete protege esse arroz ou esse carboidrato, ele é um carboidrato que quando ele quer liberar alguma substância, esse colete deixa tudo muito mais lento, devagar, porque ele é protegido. Então, quando o arroz integral ou qualquer alimento integral quer liberar alguma substância, tipo o açúcar, esse coletinho, que é esse aí, ó, que tá marrom, ele dificulta a liberação. Então, ele faz com que haja uma homogeneidade, um equilíbrio, uma harmonia nesse açúcar no sangue. Já o outro peladinho, que também não deixa de ser arroz, só que é um arroz desprotegido. É um arroz branco, passou pela indústria. Quando ele libera o açúcar, ele libera muito rápido, ele não tem colete, ele não tem proteção, né? Então, sempre que a gente fala de fibra, a fibra protege, né? Isso vale para a fruta, né, Thaís? Como a fruta tem fibra, o açúcar da fruta, ele é liberado com muito mais tranquilidade, harmonia no sangue, né? Exatamente. Então, fibra é tudo de bom, né? O que não significa que você não pode comer o arroz branco, né? Não precisa não, nossa. Falar que, nossa, eu preciso comprar só arroz integral. Não, porque a composição do seu prato, o feijão, a salada, uma carne, vai ajudar esse arroz a se proteger, até um coletinho, entre aspas, vamos dizer assim, que vai aumentar o tempo de liberação do açúcar no seu sangue, né? Não, o feijão é um grande colete. E a salada também, né? Exatamente. Pensa. E aí nós temos as proteínas, então, que são essenciais durante a gestação. Elas têm papel estrutural e funcional e aumenta-se as necessidades proteicas ao longo da gestação. No segundo e no terceiro trimestre é super importante, e aí acaba que na realidade a gestante ela fica louca do carboidrato, né? No segundo, no terceiro trimestre, ela quer comer doce, começa a ficar difícil a ingestão proteica, no terceiro trimestre começa a ter mais dificuldade ainda para se alimentar, às vezes ela tem aquela sensação de estar sempre cheia, né? Mas a gente precisa incluir a proteína na sua alimentação. Não tem como a Maria tinha falado, de manhã comer só um pãozinho, no lanche da manhã só uma bolachinha, à tarde outro pãozinho de novo, que aí não dá. Lembrando que, meninas, vocês vão estar enjoadas, né? Tem umas aí que devem estar cheias de náusea. Esse primeiro período de náusea, de enjoo, se acolha, se permita. Sim. A gente vai sentir mesmo. Essa hora é meio que comer o que dá, né? Aí é muito alimento mais geladinho, fruta cítrica, limão, água com gás. Pelo menos é o que as minhas gestantes me falam e o que eu sentia. Muita vontade de comer coisa fresca. Salada crua, que faz crack. Coisa muito quente, ou uma carne, eu tinha um pouco de aversão e as minhas gestantes também. Então, calma, vai passar. Mas quando passar, é importante que se coma, né? O feijão, a carne, o ovo, né? Sim. O peixe, enfim, essas fontes importantes. E aí tem gente que acha que a proteína tá só na carne, só no ovo, só no leite, né? E um grande engano, né, Maria? Sim. Tem muita fonte de proteína nos feijões, nas leguminosas, no grão de bico, na ervilha. Se a gente tiver gestante vegetariana aqui, é para usar leguminosa, né? Então, na parte do prato que se coloca carne, não precisa colocar. A gente vai colocar a leguminosa, que são ervilha, lentilha, feijão, qualquer feijão. Branco, vermelho, feijão preto, tá? Ou a soja ou grão de bico, né? Então, você pode usar, lançar mão das leguminosas diariamente, e a junção do arroz com feijão te fornece os aminoácidos importantes para a formação estrutural do bebê e uma boa gravidez, tá? E tá tudo bem, ok? E colocar uma fruta cítrica depois, mas depois a gente fala. E aí nós também temos as gorduras, que é essencial para o componente estrutural da célula, né? A membrana celular, ela
praticamente 90% de gordura e ela vai ser essencial para o desenvolvimento neurológico do bebê e da sua retina. Então tem gente que também morre de medo de gordura, mas se for gordura boa, super bem-vinda. Gordura boa, azeite extra virgem, abacate, nozes, castanhas, a própria gordura do amendoim, a gordura que vem do peixe, tá? Então, são gorduras importantes e gorduras para formação de inteligência. Inteligência de criança, cérebro, tem muita associação com o consumo adequado de gordura, inclusive o ômega 3 com DHA. Então, gestantes, conversem com os médicos ou com as próprias nutricionistas sobre a ingestão do ômega 3, tá? É muito importante, inclusive para a formação do leite materno. Sim. Então, as gorduras boas que devem fazer parte do seu dia são as insaturadas, que foram os exemplos que a Má deu. O abacate, o azeite de oliva, as nozes, né? E as que não devem fazer parte do seu dia são as gorduras trans, que estão onde? Nos alimentos ultraprocessados que a gente acabou de conversar. Então, margarina, sorvete, pipoca de micro-ondas, que é cheia, bolachinha recheada, e isso não deve fazer parte do seu dia, né? E tem a gordura saturada, que é a gordura natural da carne, da manteiga, dos ovos, dos laticínios, né? Isso. A gordura saturada, gente, em excesso, ela pode complicar. Ela pode fazer com que haja um aumento de colesterol, gordura no fígado, assim como o açúcar, tá? Açúcar em excesso também. Então, essa coisa da esteatose hepática. A mulher grávida tem uma tendência natural ao diabetes, né? Então, a gente tem que ficar de olho em tudo isso, não só no açúcar, no excesso calórico. Não só açúcar, excesso de caloria. Então, precisa mesmo verificar quantidades. Então, a gordura saturada, olha que interessante. A mulher grávida deve consumir até 10% do valor dela. Então, tá, tô comendo carne, passo manteiga, como ovo. Tem gente que tem afinidade por leite, toma leite. Ponto, acabou. A gordura insaturada, você pode mais um pouquinho. Agora, a gordura trans, minhas amigas, é zero. Ai, Maria e Thaís, mas às vezes, num final de semana, tem sorvete na minha casa. Às vezes. Tá, gente, tudo bem, né? Calma. Mas tem gente que come sorvete todo final de semana. Isso todo tem que ser dia. a exceção, né? Não Oi? o hábito. Isso tem que ser a exceção, né? Exato. Né? Ai, um sorvetinho aqui, um sorvetinho ali. Ai, mais um sorvete. Ai, adoro aquele sorvete do McDonald's. Ah, não. Ó, gente, tô falando marca aqui. Né? Então tem que ter cuidado. Não dá, não. Tá? E aí, então, como deve ser o seu prato na gravidez? A gente já falou ao longo da live até aqui que ele deve ser composto, então, principalmente por alimentos in natura ou minimamente processados, que deve ter um equilíbrio entre os macronutrientes, então, carboidratos, proteínas, as gorduras. E a Maria falou um detalhe importante, que é o diabetes gestacional. Às vezes a mulher recebe esse diagnóstico e já acha que precisa cortar totalmente o carboidrato, né? E não é isso que você precisa fazer. Você precisa conversar com a sua nutricionista, equilibrar o carboidrato, mas equilibrar toda a caloria que você está comendo ao longo do dia. Exato. Não é só o carboidrato. O carboidrato não é vilão. Gente, outra coisa, diabetes gestacional, ele não acontece porque você comeu um sorvete ontem ou comeu açúcar ontem. Algumas pacientes falam, Maria, eu já sei porque eu tô com diabetes, que ontem eu abusei. Não. O diabetes gestacional é um evento que acontece com o seu corpo tendo resistência à insulina. A gravidez por si só já é uma situação de resistência à insulina. Ela acontece. Tá posto. Só que a mulher que come muita caloria, que tá comendo muito, ou que ganha um peso muito alto, ela tem mais tendência. E quem faz low carb no diabetes gestacional, quem fica comendo muito pouco carboidrato por conta própria, tem um excesso de glicemia reversa. Aumenta a glicose, normalmente de manhã, em jejum, que a gente chama a hiperglicemia do alvorecer.
É o corpo tentando ajustar o açúcar porque a pessoa não está comendo açúcar. O corpo é tão inteligente e o feto precisa tanto desse açúcar, claro que, gente, de maneira adequada. E quando eu falo açúcar, não pensa no açúcar branco, não. Tô falando do carboidrato. O feto precisa. E aí o fígado faz assim, eu tenho que salvar esse feto. Gente, essa menina não tá comendo nada de carboidrato. O que eu vou fazer? O fígado, ele consegue produzir, sabia, gente? Ele produz. Aí ele vai subindo a glicose, subindo. Aí a gestante de manhã afere a glicose em jejum e fala: Maria, eu tô com minha glicose tá muito aumentada, sem comer. Eu falo justamente por isso. Porque seu fígado tá te salvando. Então você trata de comer. Aí a gente vai ajeitar a casa, né? Aí vocês já limparam o aquário, agora a gente vai ter que limpar o forninho. Exatamente. E aí, aqui no exemplo desse prato saudável, então, que metade dele deve ser composto por vegetais, por salada, legumes, né? 25% de carboidrato e 25% por proteína. Se você for uma gestante vegetariana ou vegana, aqui na imagem tem uma carninha, mas aí você coloca outra opção de leguminosa, tá? Que tá tudo bem. Então, na gravidez e durante toda a sua vida, o seu prato ele tem que ser variado, equilibrado, colorido, saudável, né? Evitar o máximo possível os alimentos ultraprocessados que a gente conversou até agora, equilibrado nos macronutrientes, colorido. Então, às vezes você fala, eu como saudável, mas você não tem variedade, né? Só come banana todos os dias, é o alface e tomate todos os dias. Isso não está te trazendo uma variedade nutricional de vitaminas e minerais. É importante que vocês tenham consciência disso. Isso. E eu sempre falo, gente, o vegetal verde escuro, eu sou fã de vegetal verde escuro. Porque o vegetal verde escuro, ele é por ser escuro, você já consegue perceber que ele tem mais fitoquímico. Fitoquímicos são substâncias que colorem os vegetais e fazem muito bem para a saúde, né? Previnem câncer, colesterol alto, pressão alta e tal. No vegetal verde escuro, a gente tem muito magnésio, que é um mineral importante. A gente tem cálcio, a gente tem vitamina D, vitamina A gente tem ferro. Então, não errem. Vegetal verde escuro, você não tá errando. Então, você colocar couve, espinafre, rúcula, ora pronobis, que é uma punk, taioba, almeirão no seu prato todos os dias é uma grande escolha. Aí você pode colocar um verde claro, né? Repolho, alface e tal, e um colorido. Eu sou muito apaixonada com laranja, abóbora, cenoura, a própria manga colocar no prato, né? De almoço para quem gosta. Então, colocar essas cores que são exóticas e variadas deixa o seu prato menos monótono, né, Thaís? Sim, aí você pode colocar fruta na sua salada também, Sim. colocar sementes, tudo que vai trazer mais variedade nutricional. Isso. E não precisa comer 2 pratos, não, gente, é um só. Não precisa comer por 2 em quantidade. É. E aí é importante a individualização. Então, o que for importante para Miriam pode não ser a mesma necessidade da Angeline, né? Cada gestante é única, cada gestante tem a sua necessidade individualizada, cada gestante tem um histórico pré-gestacional. Então, é importante a gente respeitar isso, as suas individualidades e as suas necessidades. Às vezes, as necessidades de uma gestante que está com diabetes, de uma gestante que está extremamente constipada, vai ser diferente a dieta dela. Sim. Então, procurar um auxílio nutricional de um profissional capacitado que te ouça, que te acolha, que te escute, vai fazer toda a diferença durante a sua gestação. Isso. Durante a vida, a constipação, né? O intestino preso é uma situação muito comum, tá, gente? Na gestação, não sei se você colocou aí, Thaís, pra gente falar. Eu acho que é o próximo, esse. Ah, legal. Então, a gente fala aí junto, né? Tá. Só pra gente falar, porque às vezes deve ter mamães aí que já deve estar sentindo alguns sinais e sintomas que são comuns, né, na gestação. E que é fisiológico, né, a constipação, principalmente no primeiro trimestre, né, que tem o aumento do hormônio da progesterona, que vai alterar toda a motilidade do trato gastrointestinal, vai deixar mais lento
as fezes acabam ficando mais tempo no trato gastrointestinal. Então, se a gestante já era constipada, pode ser que piore um pouco mais. Essas fezes mais tempo no trato gastrointestinal aumenta a reabsorção de água, as fezes ficam ainda mais secas, mais difícil, né? Deixa as meninas entenderem essa progesterona. Essa progesterona, ela é danadinha, ela é joia, ela é boa. A gente aumenta a progesterona na gestação para evitar aborto. A progesterona, ela tem a função de segurar o útero. Ela acalma o útero. Ela deixa o útero menos raivoso, menos móvel. Como ela acalma o útero e a musculatura do útero é igualzinha à musculatura do intestino, ela acalma o intestino também. O intestino fica parado. Então, na gestação, essa danadinha dessa progesterona que quer segurar o bebê, ela segura o intestino também. Então, a gente fica com o intestino preso. É muito fisiológico, assim, é da gestação, no primeiro trimestre, viu, gente? Depois passa. Aí, no terceiro trimestre, a constipação acontece porque o bebê senta no intestino. Então, no primeiro trimestre, é uma constipação em intestino preso por hormônio, pela progesterona. E no terceiro, lá no final, é por compressão do bebê. O bebê senta no intestino mesmo. Então, não é mais a progesterona. Então, a gente precisa dar um jeitinho de melhorar isso, né, Thaís? Sim, e às vezes, juntamente a isso, esses processos fisiológicos, a gestante está tomando pouca água, está comendo pouca fibra, não está fazendo atividade física, às vezes está suplementando ferro também, e o ferro acaba constipando ainda mais, né? Então aí que acaba virando um caos. Então tem umas estratégias, né, gente? O que fazer, né? Normalmente é fazer uma ingestão de fibra, né? Fibra que a gente falou que é o colete. Então, qual é a indicação? Qual é a indicação básica, né, gente? Para vocês terem uma ideia. Claro que isso pode mudar de uma gestante para outra, mas normalmente 3 porções de fruta por dia, que você pode dividir durante as refeições. Então, a gente pode comer fruta no café da manhã, pode comer fruta no lanche da manhã, pode ser de sobremesa do almoço, que é a fruta com bagaço, pode ser à noite, você que sabe, tá? E 2 a 3 porções de vegetais por dia. Então, totalizando 5 porções. Aí aqui. Tá? Isso é bem legal, faz bastante diferença. E colocar fibras nas refeições, que são fibras adicionais. Então, a gente tem o farelo de aveia, o psyllium, aveia em flocos. Você pode usar... Tem farelo de maracujá, da casca de maracujá. Tem a biomassa da banana verde, que tem uma fibra importante. Então, você pode usar esses artifícios em várias refeições e preparações, tá? Aumentar a água. Então, todo mundo pode fazer esse cálculo, ó. 35 vezes o peso. Então, tem uma gestante que está pesando 100 quilos. Eu estou fazendo aqui 100 quilos para facilitar o cálculo. Tá tudo bem pesar 100 quilos, tá? Tá tudo bem. Às vezes ela é alta e tá tudo bem também. Então, 100 quilos de uma gestante que tem que tomar água, você vai fazer 35 vezes 100. Vai dar 3.500 ml, dá 3,5 litros. Então, uma gestante de 100 quilos, ela precisa tomar 3,5 litros de água. Eu estou facilitando o cálculo para vocês, tá? Então, faça aí com seu peso. E mastigar bem os alimentos, para os alimentos estarem já chegarem ao estômago devidamente triturados. E a suplementação de probióticos. E aí a nutricionista pode prescrever isso de forma individualizada. E é cuidado porque às vezes você coloca um probiótico, seu intestino tá uma bagunça e acaba piorando a situação, né? Isso. E não adianta arrumar a casa e o intestino de quem come mal. Probiótico faz bem para quem come bem. Eu como muito ultraprocessado, eu não tomo água, eu estou sedentário e vou tomar probiótico. Pode ser que não dê certo. Não quero desanimar vocês. A suplementação é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Ela é a última coisa a ser colocada, então o bolo tem que estar um primor. Imagina colocar uma cereja num bolo horroroso.
fica bonito, não. Não vai Né, gente? Então tem que ter uma alimentação. Não tô falando alimentação perfeita, não. Ninguém é perfeito nessa vida. Mas tem que ser armadinha, né, Thaís? Sim. Tem que estar certinho. E nós temos outra situação muito comum na gestação, acho que a mais comum, que são as náuseas e os vômitos, né? Extremamente comuns no comecinho da gestação, que também é causado por vários motivos, devido às alterações hormonais. Então, lá vem a danada da progesterona de novo. Ela aumenta bastante no início da gestação, o beta-HCG aumenta bastante, aí o seu corpo não está acostumado com esses níveis elevados de hormônios, então você começa a ficar mais enjoada, mais nauseada, né? Tem desordens tireoidianas também, o hipertireoidismo, que ele pode ser transitório durante a gestação, é mais comum o hipo, né, durante a gravidez, mas o hipertireoidismo ele está muito associado à hiperemese gravídica, que é quando a mulher tem episódios terríveis de vômitos, às vezes ela precisa até ficar hospitalizada, não para nada no estômago, não consegue comer, e aí precisa de uma ajudinha extra, né? Internação, como chama? Alimentação não é alimentação na veia, mas tomar um soro para dar uma ajudada. Parenteral. Às vezes precisa da alimentação parenteral, de soro glicosado, sim, né? O que acontece, pode acontecer. Essas náuseas e esses vômitos normalmente passam, né, Thaís? Mas tem mães, gestantes, que ficam até o final. O problema é a desnutrição, né? Faltar nutriente. Então, precisa entrar em contato com o médico. Normalmente tem solução, né? Tomar um antiemético. Muitas mães tomam alguns remedinhos, né? E existem estratégias, alimentos mais gelados. O frio, ele tranquiliza e ele ameniza a sensação de enjoo e náusea. Então, sorbês, batidas com água e gelo, o gengibre, o gás da água com gás pode melhorar essa sensação, chás gelados. Então, isso refresca, é refrescante. Saladas, né? E alimentos muito quentes. Então, caldos de carne, sopas muito quentes podem causar mais enjoo. Então, tem que ver o que causa menos em vocês, tá? E o gengibre. Né? Oi? Que, Thaís? Individualizar, né? Novamente. Exato. Às vezes o que vai fazer bem para uma não vai fazer bem para outra. Isso. Eu tenho gestante que fala, Maria, eu não tô conseguindo parar de comer maçã. Eu como maçã o dia inteiro. É isso que me salva. Eu falo, filha, come. Come maçã, vai. Tem umas que gostam de mascar um pouquinho de gengibre, né? Pouquinha coisa, não pode ser muito. Pro enjoo mais pela manhã, tem gestante que fica mais nauseada de manhã, e esse enjoo de manhã tá mais relacionado com a progesterona que tá mais aumentada durante a manhã. Para isso, o gengibre é ótimo, né? Então, mastigar um pedacinho de gengibre, como a Maria falou, tomar um chá de gengibre. Tem gente que faz o chá de gengibre e depois mistura com água com gás, né? Faz tipo um refrigerante. São ótimas estratégias para você conseguir dar uma aliviada, né? Pouquinho, tá, gente? Não precisa colocar muito gengibre, não. E outros chás não usem, tá? Chá na gestação não é recomendado. Qualquer tipo de chá, tá? Porque o nível desse fitoterápico pode ser que essa dose rotineira possa causar algum transtorno na gestação. Então, não fiquem abusando de chás. Mais água com gás e limão, um chazinho de gengibre bem leve, tá? E evitar fritura, gordura, né? Esses alimentos que nauseiam mesmo, até quando a gente não tá gestante, né? Sim. E a vitamina B6, né? Suplementação com vitamina B6 pode ser uma boa estratégia também. Então, sempre converse com o seu médico, com a sua nutricionista. E o intuito da nossa live é passar conhecimento, porque o conhecimento liberta. A gente não quer aterrorizar ninguém aqui. Ai, meu Deus, preciso comprar arroz integral. Ai, meu Deus, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Natura. Fica calma, calma seu coraçãozinho.
né? Quando você tem um conhecimento, agora você sabe para onde se direcionar, né? Isso. Às vezes você toma um suquinho em pó e nem sabia que aquilo te fazia mal. E tá tudo bem, agora você sabe, agora você pode fazer escolhas melhores. Se vocês estiverem com dúvida, além de olhar ali no Insta nosso, né, Thaís? Aí tem os Instagrams, né? Maria Grossi Nutri, Thaís Pagliari. A gente tenta postar coisas bem interessantes de gestação, ganho de peso, individualidade. Mas se tiverem dúvidas, sejam intuitivas. Pensem assim: o simples funciona. Eu não preciso seguir moda. Eu posso comer o básico. É o beabá da nutrição. Fruta, verdura, legume, arroz, feijão, derivados do milho, por exemplo, o fubá, o cuscuz, derivados da mandioca, a tapioca, né, fazer um pão de queijo caseiro, por exemplo, aprender receitas, fazer bolo sem açúcar, com algumas farinhas, que às vezes não é de trigo, se vocês não tiverem afinidade. Dá para ser simples, né, Thaís? Com E dá certeza. para comer de tudo, né? E comer várias vezes ao dia, aos pouquinhos, entendendo o seu corpo, bebendo água, se movimentando, se o médico autorizar, e permitindo que a sua gestação seja leve, curta o processo. É lindo demais. E tirem muitas fotos, sabe por quê? Depois da saudade da barriga. Nossa, tirem muitas fotos, acompanhem cada semana, porque dá uma saudade, né? Exatamente. Menina, se alguém tiver dúvidas, pode colocar aqui nos comentários para a gente ver. Eu vi que a Kelly perguntou como lavar os legumes, verduras e frutas. Você quer responder, Mar? Quero, Kelly, olha só. Frutas, verduras e legumes crus precisam sim ser lavados de maneira adequada para que a gente consiga retirar as bactérias, tá? Então, por exemplo, nós temos dois tipos de sujeiras, de sujidades. A gente tem as sujidades que a gente enxerga, terra, grãozinho, bichinho. E nós temos as sujidades que a gente não enxerga, ou os micro-organismos, que são as bactérias e os vírus. Eu tenho que tirar tudo. Tudo, tudo, tudo. A água tira o que a gente vê. Então, tira bichinho, terrinha e tal. E tira também um pouco das bactérias. Mas o que tira a bactéria é o cloro. Normalmente é o cloro que mata. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é lavar o alimento, tá? Debaixo da água. Não precisa passar sabão. Só lavar o alimento mesmo. Então, alface, folha por folha, tomate, a banana com a casca, o morango e tal. Lavou tudo debaixo de água. Aí você vai fazer uma solução numa vasilha, num refratário, de 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária, tá? Essa água sanitária, ela precisa ser para frutas, verduras e legumes. Tem lá no rótulo. Você não pode comprar uma água sanitária com sabor, com cheiro, para roupa, né? Às vezes tem aquela sem cheirinho que está escrito para fruta. Se não, você pode comprar o hipoclorito. O hipoclorito é direcionado para o alimento. Ele é um pouquinho mais caro, mas está lá a quantidade que você tem que usar. De qualquer maneira, a solução vai estar lá no rótulo, como fazer. Para água sanitária vai ser 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Você vai lavar todos esses alimentos e deixar na solução dessa água sanitária por 15 minutos. Tô certa, Thaís? Tá? Qualquer coisa, se você quiser complementar, fica à vontade. Depois que deixou 15 minutos, você vai pegar esses alimentos e lavar em água corrente potável. Uma água limpa, né? De preferência, água filtrada. E vai secar num papel toalha para guardar e tal. E pode comer. Porém, se você for levar esse alimento ao fogo, não precisa do cloro. O fogo já mata a bactéria. Então, uma couve, você pode lavar folha por folha. Se for comer a couve crua, hipoclorito. Se for comer a couve cozida, o fogo já se incumbe
dessa função, tá? Seria essa a resposta. Eu achei um comentário aqui da Vanessa, ela falou assim: ontem eu fui fazer compra e tinha uma gestante no caixa ao lado. Gente, fiquei impressionada com a quantidade de produtos industrializados no carrinho dela. Infelizmente, nem sempre sentimos liberdade de falar, mulher, foge disso. Não pode, né? Aí às vezes a Infelizmente, gente tem vontade de falar, mas aí as pessoas às vezes podem encarar de um jeito ruim, né? Mas dá vontade, né? dá. Thaís está falando assim, ó, eu deixo as verduras de molho no vinagre por 15 minutos, correto? Não. Vinagre. É a Kelly Marcelino, tô vendo aqui. Ah, achei. Vinagre não, Kelly. O vinagre vai tirar as sujeiras que você enxerga. Vai tirar a terrinha, vai tirar um bichinho, uma joaninha, tal. Mas vinagre não mata a bactéria. E as bactérias podem ser prejudiciais demais para a gestação. Ou algum parasita, toxoplasmose, Sim. tá? Então, quem usa hipoclorito tá certinho, quem usa cloro na água sanitária tá certinho, olha o rótulo e vamos usar é isso. No, o vinagre sozinho não faz efeito, não, tá, gente? Mas eu acho que essas foram as dúvidas, eu não achei mais nenhuma aqui. Que delícia! Vamos ficar mais, tá ligado? Ah, que delícia dessas gravidinhas. Perguntaram só da sua receita de molho de tomate, mas depois eu mando para elas. Eu posto lá no canal do Se eu posso digitar, depois você manda. Combinado, Eu vou então. postar. Oi, tem, vou postar esses dias. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter tirado uma horinha do seu dia para estar aqui com a gente. Foi Nossa, que incrível. delícia! Tá, Muito eu que obrigada. agradeço, Thaís. Eu agradeço a Monielle também. E todas vocês que estão aí, que eu tô lendo, ó, Kátia Silene, Lucinéia, Ceissa, Kelly, Jô, Monielle, a Moni, Kelly, Angelino, todo mundo, um beijo para todas vocês, adorei, tá? Foi maravilhoso, Tá. Má. Muito obrigada. Beijo, Tchau, meninas. tchau. Beijão, meu amor. Tchau, Obrigada. tchau. Como é que eu saio? Nem sei.